Vamos então começar o terceiro capítulo, as raças adâmicas, o sistema de Capela. Nos mapas zodiacais que os astrônomos terrestres compulsam em seus estudos, analisam, nos seus estudos, consultam, observa-se desenhada uma grande estrela na constelação do Cocheiro, que recebeu na Terra o nome de Cabra ou Capela. Essa estrela, nessa constelação, várias estrelas, essa estrela, esse sol mais luminoso, essa estrela mais luminosa, recebeu aqui na Terra o nome de Capela. Magnífico sol entre os astros, que nos são mais vizinhos. Ela, Capela, na sua trajetória pelo infinito, faz-se acompanhar igualmente da sua família de mundos, cantando as glórias divinas do ilimitado. Então ele traz na sua trajetória vários mundos, planetas ali à sua volta. A sua luz gasta cerca de 42 anos para chegar à face da Terra, considerando-se desse modo a regular distância existente entre a Capela, essa constelação que recebeu o nome de Capela aqui na Terra, e o nosso planeta. Já que a luz percorre o espaço com a velocidade aproximada de 300 mil quilômetros por segundo. Quase todos os mundos que lhes são dependentes já se purificaram física e moralmente, examinadas as condições de atraso moral da Terra, onde o homem se reconforta com as vísceras dos seus irmãos inferiores, como nas eras pré-históricas de sua existência. Marcham uns contra os outros, aos som de hinos guerreiros, desconhecendo os mais comezinhos princípios de fraternidade e pouco realizando em favor da extinção do egoísmo, da vaidade, do seu infeliz orgulho. Então, o que ele está dizendo aqui? Quase todos os mundos que lhes são dependentes, os mundos que dependem desse sol, dessa estrela que nós demos o nome de Capela, já se purificaram física e moralmente. Então, são planetas que estão em posições melhores, física, na roupagem que eles usam para aquele planeta, e moralmente, que é o que importa, é o desenvolvimento moral. E aí ele continua: examinadas as condições de atraso moral da Terra. A Terra, mesmo hoje, aqui nós estamos falando, ele está no começo na metade do século XX, nós estamos no começo do século XXI, nós temos um desenvolvimento tecnológico, nós temos um desenvolvimento científico. Moralmente, nós estamos caminhando, nós estamos melhorando, mas numa proporção menor. Enquanto a ciência, a tecnologia caminham em progressões geométricas, o nosso desenvolvimento moral está ali numa projeção muito lenta. Então ele diz: onde o homem se reconforta com as vísceras dos seus irmãos inferiores, como nas eras pré-históricas de suas existências. Na pré-história, o homem primitivo precisava se caçar, precisava comer dos seus irmãos inferiores, até dos seus irmãos iguais. Mas conforme o homem vai se aprimorando, vai aprendendo a plantar, vai aprendendo a cultivar, vai conhecendo os frutos, vai conhecendo as plantas, nós não temos mais necessidade de sacrificarmos os nossos irmãozinhos que estão aqui na Terra também para o seu desenvolvimento, exatamente como nós. E é o que ele coloca aqui. Isso é um sinal de animalidade ainda existente no ser humano. Esses mesmos homens marcham uns contra os outros ao som de hinos guerreiros,
desconhecendo os mais comezinhos princípios de fraternidade e pouco realizando em favor da extinção do egoísmo, da vaidade e do seu infeliz orgulho. Nós vamos ver lá na questão 781 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se o homem pode impedir o progresso. Aí eles colocam que não, o homem não pode impedir o progresso da maioria, mas ele pode atravancar, ele pode atrapalhar bastante. E na 785, ele pergunta quais são os entraves para que o homem possa progredir. Isso está nas leis morais, né, do Livro dos Espíritos, na questão do progresso. E eles colocam lá que é o orgulho e a vaidade, né, que são o egoísmo, o orgulho e o egoísmo, que são os entraves para o nosso desenvolvimento moral. E é o que ele coloca aqui. Os homens marcham a som de hinos para matar seus irmãos, não tem, né, o desenvolvimento moral para sermos mais empáticos, mais fraternos e nos amarmos uns aos outros. Como Jesus coloca, ele vem ratificar a lei de Moisés, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E vem colocar ainda mais, ele vem colocar, devemos amar aos nossos inimigos. E antes de ir embora, ele colocou uma tão difícil quanto: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, como ele nos amou. Nós temos que atingir um desenvolvimento moral, uma elevação muito grande para atingirmos esse amor incondicional que o Cristo, o governador do nosso planeta, tem para conosco. E a vaidade e o egoísmo são os entraves para o nosso crescimento, como foi um entrave para o crescimento dos capelinos que foram degradados para a Terra, porque tecnologicamente eles estavam desenvolvidos. Ciência, medicina, tecnologia, mas moralmente eles estavam atrapalhando a maioria que tinha se desenvolvido moralmente no planeta. É isso que nós precisamos entender. Nós vamos sempre ficar em sintonia de vibração, de energia com os nossos iguais. Desencarnamos, é um imã, vamos em sintonia com os nossos iguais. Encarnados, nós formamos um condomínio, uma psicosfera à nossa volta dos nossos iguais encarnados e desencarnados, em termos de frequência, em termos de evolução. E agora nós vamos para o mundo em transições. Há muitos milênios, um dos orbes da Capela, que guarda muitas afinidades com o globo terrestre, atingir a culminância de um dos seus extraordinários ciclos evolutivos. Então, um dos planetas de Capela atingiu a culminância evolutiva dele. As lutas finais de um longo aperfeiçoamento estavam delineadas, marcadas, né? Como ora acontece convosco, relativamente às transições esperadas no século XX, nesse crepúsculo de civilização. Então, a nossa transição, as modificações começaram no século XX. E nós já temos aceleradas agora no século XXI, e tudo indica que estarão cada vez mais aceleradas para que a modificação comece o mais rápido possível. Nós vamos ficar um tempo nessa transição, que é um período extremamente difícil, é o que ele está colocando. Este planeta de Capela estava nessa época, né, aí que a gente vai ver em alguns livros, 10 mil anos atrás, a outros livros menos, mas nós temos algumas colocações, né, acerca dessa mudança, até no estudo, né, da arqueologia, acerca de uma mudança muito grande que aconteceu no determinado período do Homo sapiens sapiens, que começou a se desenvolver rapidamente graças a essa enxertia, a esses grupos que foram degradados aqui para a Terra. Nós vamos ver isso aqui. Ele coloca as lutas finais de um longo aperfeiçoamento
neste planeta de Capela estavam delineadas, estavam marcadas, era o final. Já aqueles que não pudessem acompanhar o desenvolvimento seriam retirados de lá, porque o planeta, porque o quanto, né, a maior parte dos habitantes do planeta estavam em condições de melhorar, se melhorar. Como ora acontece convosco relativamente às transições esperadas no século XX, nesse crepúsculo de civilização. Alguns milhões de espíritos rebeldes lá existiam, no caminho da evolução geral, dificultando a consolidação das penosas conquistas daqueles povos cheios de piedade e virtudes. Mas uma ação de saneamento geral os alijaria daquela humanidade que fizera jus à concórdia perpétua para edificação. Quer dizer, ele alijaria, tiraria, né, tiraria fora, né, seriam declinar, desembaraçar-se, né, alijar, seriam tirados fora. Então o que ele está colocando? Alguns milhões de espíritos rebeldes lá existiam. É o mesmo problema que nós temos hoje aqui. São alguns milhões de espíritos extremamente rebeldes, que não poderão continuar no desenvolvimento do planeta, porque não são compatíveis com as mudanças que nós estamos caminhando por aqui. Alguns milhões de espíritos rebeldes lá existiam no planeta no caminho da evolução geral, atrapalhando, vamos lembrar a questão 781, ele não impede, mas ele atrapalha. Quando ele já é uma minoria que está ali só atrapalhando, eles são retirados para não atrapalharem mais. No caminho da evolução geral, dificultando a consolidação das penosas conquistas daqueles povos cheios de piedade e virtudes. Mas uma ação de saneamento geral, né, de limpeza geral, os alijaria daquela humanidade, os livraria daquele grupo de rebeldes que estavam atrapalhando. Mas uma ação de saneamento geral os alijaria daquela humanidade que fizera jus à concórdia perpétua para a edificação dos seus elevados trabalhos, que justamente conquistaram a possibilidade de se elevarem, de se modificarem, de mudarem de padrão, né, de saírem de provas e expiações, que é onde eles estavam, para regeneração. As grandes comunidades espirituais, diretora do cosmos, deliberam então localizar aquelas entidades que se tornaram pertinazes, né, ao crime, quer dizer, obstinados, teimosos, né, perseverantes, contumaz, né, perseverantes no crime, aqui da terra longínqua, onde aprenderiam a realizar na dor e nos trabalhos penosos do seu ambiente as grandes conquistas do coração e impulsionando simultaneamente o progresso dos seus irmãos inferiores. Então, as grandes comunidades espirituais diretoras do cosmos, então os espíritos elevados, os espíritos puros que trabalham, né, junto com o Cristo da Terra, o Cristo deste planeta de Capela. Cada planeta tem o seu governador, o seu Cristo governador. Decidem, deliberam, então, localizar aquelas entidades que se tornaram persistentes no crime aqui na Terra longínqua. Então eles decidem trazer para a Terra esses rebeldes, né, que se mantiveram teimosos, né, no erro, no egoísmo, na vaidade, aqui na Terra, né, foram trazidos aqui para a Terra longínqua, onde aprenderiam a realizar na dor e nos trabalhos penosos do seu ambiente as grandes conquistas do coração, e impulsionando simultaneamente o progresso dos seus irmãos inferiores. Então esses irmãos
que vieram de Capela, através da dor. Vamos lembrar que isso foi colocado para eles com todo o carinho. Nós vamos ver aqui para frente a questão de Jesus. Jesus coloca com todo o carinho, com amorosidade, sem humilhação, que ele estaria o tempo todo assessorando, que Jesus é o Cristo aqui da terra, para que eles possam se desenvolver. Ou seja, eles tinham muito conhecimento, eles tinham muita tecnologia, eles tinham muita ciência, mas moralmente não estavam desenvolvidos o suficiente para passar para a regeneração. Então vieram para a terra que estava começando provas e expiações para poderem ajudar. Então simultaneamente eles estavam se desenvolvendo, se aprimorando, realizando uma grande caridade também, né? Ensinando aos autóctones, aqueles que são nativos aqui da terra, a crescerem e a se melhorarem, a se aprimorarem, né? E nessa miscigenação, né? Nessa união entre os povos que foram ocorrendo mais para frente, haveria, como houve, né? A gente tem nós somos a prova disso, né? O desenvolvimento do planeta. E aqui nós vamos passar para o capítulo Espíritos Exilados na Terra, né? Então nós vamos lembrar sempre que a degradação, o degredo, é ser colocado num lugar que nós não gostamos, não nos agrada e nós não podemos sair. O exílio, ele é uma punição, é uma pena a ser cumprida, e aqueles que cumpriram a sua pena corretamente, se melhoraram, se aprimoraram, evoluíram, tiveram a oportunidade de voltar para a sua região, voltar ao seu planeta de origem. Então vamos continuar aqui. Espíritos exilados na Terra. Foi assim que Jesus recebeu a luz do seu reino de amor e de justiça, aquela turba de seres sofredores e infelizes. Então esse Jesus recebe com todo o amor, com todo o carinho da sua infinita misericórdia, essa turba, esse grupo, esses grupos que foram colocados em grupo conforme as suas frequências, né? As suas similaridades. Aqueles que tinham orgulho, muito orgulho, aqueles que tinham muita ciência, aqueles que tinham muito espírito de conquista, de dominação. Então eles foram agrupados conforme a sua frequência, né, conforme o seu desenvolvimento. Afins atraem afins no universo, sempre. É essa a colocação. E aí ele continua aqui, com sua palavra sábia, né, palavra sábia de Jesus, e compassiva, né, misericordiosa, exortou essas almas desventuradas. Então ele fez com que essas almas desventuradas, ele convenceu, né, essas almas desventuradas a edificação da consciência pelo cumprimento dos deveres. Então ele fez com que eles trabalhassem pela edificação da consciência, porque na consciência de todos nós estão todas as leis de Deus e todos os seus ensinamentos. Por isso que ele coloca aqui, com sua palavra sábia e compassiva, amorosa, exortou essas almas desventuradas, quer dizer, sugeriu, fortaleceu na mente dessas almas as necessidades que elas tinham de se melhorar, né? Exortou essas almas desventuradas à edificação da consciência, né? Aprimorarem, edificarem, né, a consciência pelo cumprimento dos deveres de solidariedade e de amor, realizando, né, cumprindo o seu dever de solidariedade, de fraternidade e de amor, no esforço regenerador de si mesmos. Então, buscando a melhora, buscando se aprimorar, elas estavam servindo a si mesmas, tendo condições de melhorarem para voltar para a sua região, e estavam realizando o trabalho de caridade, de fraternidade em relação aos irmãos que estavam ajudando.
mostrou-lhes Jesus, né, mostrou-lhes os campos imensos de luta que se desdobravam na terra, envolvendo-as no halo bendito de sua misericórdia e de sua caridade sem limites. Então a gente imagina assim, como se ele mostrou, deve ter sido como um filme, né? Mostrou para eles como era a terra, todo o seu sistema, toda a sua luta, tudo que estava para ser feito. Eles iriam recomeçar do zero, eles tinham ali uma tela em branco para realizar o trabalho, se aprimorarem, né? Se evoluírem e ajudarem aqueles que ali estavam. Ou seja, Jesus mostrou também o seu projeto, né? Porque a Terra, o planeta Terra, foi criado através da ideia, do sentimento, do pensamento, do conhecimento do Mestre Jesus, né? Do Cristo da Terra. E ele mostrou para eles o seu projeto. Abençoou-lhe as lágrimas santificadoras, fazendo-lhes sentir os sagrados triunfos do futuro e prometendo-lhes a sua colaboração cotidiana e a sua vinda no porvir. Maravilhoso, né? Abençoou-lhe as lágrimas. Sabia que aquelas lágrimas de dor, de saudade dos familiares que estavam deixando. Nós fazemos parte de grupos, né? Na nossa verdadeira vida, no mundo espiritual, nós fazemos parte de grupos, de famílias que estão sempre ali. Hoje eu sou mãe, amanhã eu sou filha, amanhã eu sou irmã, amanhã eu sou tia, depois eu vou ser amiga, vou ser vizinha. Daquelas pessoas que eu amo, daquelas pessoas que eu tenho afinidade. No momento que se é retirado desse grupo, né, que se é exilado num outro lugar, vai se recomeçar novos grupos, vai se afastar daqueles grupos que nós amamos. E é isso que dá tanta dor, essas lágrimas que eles vertem, que ele coloca como santificadoras, porque essa dor já é o começo do aprimoramento, já é o começo da limpeza que eles têm que fazer de dentro para fora. Essas lágrimas santificadoras já é o começo da purificação, já é o começo da limpeza, fazendo-lhes sentir os sagrados triunfos do futuro, mostrando para eles tudo que eles têm para realizar, para fazer, e que eles têm muito pela frente, que eles podem realizar muito e se melhorar muito, e garantindo, prometendo-lhes a sua colaboração cotidiana. Estaria com todos eles todos os dias e sua vinda no porvir. E que ele viria aqui na terra, encarnaria na terra, para ajudar o desenvolvimento da terra. Aqueles seres angustiados e aflitos, que deixavam atrás de si todo um mundo de afetos, não obstante os seus corações empedernidos na prática do mal, seriam degredados, né? Seriam forçados a ficar num lugar do qual eles não poderiam sair enquanto eles não se melhorassem. Seriam degredados na face obscura do planeta terrestre. Então, o que ele está colocando aqui? Aqueles seres angustiados e aflitos, porque eles estão afastados do progresso. Então, eles saíram de um lugar que tinha medicina, que tinha analgésico, que tinha celular, que tinha live, que tinha, né, internet, que tinha estudo, que tinha avião, que tinha os seus amados, para ir para um lugar que estava começando a se formar, onde eles viveriam como primatas, praticamente, no começo. Porque eles encarnariam em corpos que tinham acabado de se desenvolver dos primatas, né, que estava começando, que ali é o Sapiens Sapiens, começando a se desenvolver. Então, aí por isso que essa ideia muito forte em muitas religiões, da mente psicose, que é achar que pode voltar a ser animal, porque para eles foi uma evolução. Para eles saíram de um corpo evoluído e encarnaram num corpo do animal, só que não era animal. Eles encarnaram num corpo humano, um corpo de princípio espiritual,
né, o princípio inteligente se desenvolve, como o Emmanuel tão bem nos coloca, aprimorando as colocações de Leon Denis, dormindo na pedra, né, sonhando na planta, caminhando no animal e acordando no hominal. Então eles não estavam encarnando no animal, estavam encarnando no hominal, mas tão primitivo que para eles era como se fosse um animal. Então eles acham que voltaram. Por isso essas ideias de tantas religiões, e que o homem pode encarnar de novo no animal, e o plano espiritual nos coloca no Livro dos Espíritos que não. Nosso progresso, e aquilo que é o progresso e o desenvolvimento que nós temos verdadeiramente em nós nunca perdemos. Não é aquele que nós achamos que temos, mas aquele que temos verdadeiramente, a gente nunca perde. Por isso que ele diz: aqueles seres angustiados e aflitos que deixavam atrás de si todo um mundo de afetos, seus amigos, seus familiares, tudo que eles amavam. Não obstante os seus corações empedernidos na prática do mal, seriam degradados, né? Seriam obrigados a ficar nesse lugar, na face obscura do planeta terrestre. Andariam desprezados na noite dos milênios da saudade e da amargura. Então eles não viriam ali para alguns séculos, eles viriam ali para milênios, até que eles se aprimorassem. Reencarnariam no seio das raças ignorantes e primitivas, a lembrarem o paraíso perdido nos firmamentos distantes. Por isso, todas as raças, por isso todos, né, no planeta Terra, tem essa ideia do paraíso, tem essa ideia de voltar para algum lugar, tem essa ideia de que existe um plano melhor, um plano superior, porque tem dentro de si aquilo que deixaram, né, aquilo que perderam. Isso está na sua memória, está no inconsciente de todos esses irmãos que vieram realizar essa enxertia aqui na Terra. Reencarnariam no seio das raças ignorantes e primitivas. Por isso que eles acharam que eles tinham voltado a ser animais, mas não. É hominal, ignorante, primitivo, mas já no princípio espiritual. A lembrarem o paraíso perdido nos firmamentos distantes. Por muitos séculos não veriam a suave luz da caverna, mas trabalhariam na terra, acariciados por Jesus e confortados na sua imensa misericórdia. Então, Jesus prometendo-nos ali todos os dias, estar o tempo todo ao lado de todos, né, com a sua infinita misericórdia. E Ele está conosco. Desde que a terra foi criada, Ele está aqui na terra cuidando dela. Ele é o governador da terra. Desde que nós começamos aqui com princípios espirituais, sejamos nós nativos aqui do planeta, sejamos nós capelinos que ainda não conseguiram se melhorar, Jesus está ao nosso lado, trabalhando pelo nosso desenvolvimento, trabalhando para que a gente elimine essa rebeldia, porque nós somos rebeldes aqui na Terra, para que a gente possa eliminar o egoísmo, o orgulho, a vaidade, que é o tripé que nos segura aqui, né? Orgulho, vaidade e egoísmo, nos segura presos aqui nesse planeta. Agora nós vamos ver a fixação dos caracteres raciais. Com o auxílio desses espíritos degredados, naquelas eras remotíssimas, as falanges do Cristo, né, o grupo de trabalhadores do Cristo, operavam ainda as últimas experiências sobre os fluidos renovadores da vida, aperfeiçoando os caracteres biológicos das raças humanas. Então precisa entender que quando os capelinos começaram a chegar aqui na Terra, os trabalhadores do Cristo, né, as falanges dos trabalhadores do Cristo, ainda estava aprimorando a forma genética. Ela não estava concluída, estava aprimorando as células, estavam aprimorando o corpo, estavam aprimorando todo o desenvolvimento do Sapiens Sapiens. Nós vamos ver que ao longo do tempo, não só nós nos desenvolvemos científica e tecnologicamente, mas o nosso corpo físico também se desenvolveu. E segundo alguns cientistas, né, esse esfenoide aqui que nós temos aqui na face da Terra está se modificando nas crianças que estão
nascendo, está havendo uma modificação, ou seja, está havendo uma nova mudança no corpo físico que nós utilizamos aqui na Terra para aprender. Então existem muitas modificações até o homem, os sapiens, e que essas modificações continuaram a partir dali. Então quando eles vêm para começar a encarnar aqui na Terra, que quando eles estão vindo encarnar, né, depois é que acontece o reencarne, esses trabalhadores do Cristo estavam operando ainda essas experiências, né? Estavam operando o laboratório dessas experiências da montagem, né? Do aperfeiçoamento desse corpo a ser utilizado aqui na Terra. Vamos voltar. Com o auxílio desses espíritos degradados, quer dizer, auxiliados por eles, já encarnando aqui, as falanges do Cristo operavam ainda as últimas experiências sobre os fluidos renovadores da vida. Então eles estavam ali trabalhando e foram auxiliados por esses espíritos que estavam reencarnando, aperfeiçoando os caracteres biológicos das raças humanas. A natureza ainda era, para os trabalhadores da espiritualidade, um campo vasto de experiência infinitas. Eles ainda estavam realizando experiências junto à natureza, para ver o que ficaria provado, o que ficaria, o que não, o que seria extinto, o que não ficaria. Tanto assim que, se as observações do mendelismo, vamos lembrar que o mendelismo é o tratado, né, acerca do estudo de Mendel, dos caracteres hereditários, né? Tanto assim que, se as observações do mendelismo fossem transferidas àqueles milênios distantes, não se encontraria nenhuma equação definitiva nos seus estudos de biologia. Por quê? Porque eles ainda estavam sendo formados, esses genes ainda estavam sendo modificados. Ele não conseguiria verificar a hereditariedade porque não havia, elas estavam sendo formadas ali, nessas eras primitivas, né? A moderna genética não poderia fixar, como hoje, as expressões dos genes, porquanto no laboratório das forças invisíveis, as células ainda sofriam longos processos de acrisolamento, né? De aprimoramento, de purificação, imprimindo-se-lhes elementos de astralidade, consolidando-se-lhes as expressões definitivas com vistas às organizações do porvir. Estava tudo ainda no laboratório, sob, né, o olhar, sobre o trabalho e as experiências das falanges dos trabalhadores, dos espíritos puros que formam as falanges dos trabalhadores do Cristo, né, do governador da Terra. Perdão. Se a gênese, né, se o começo, né, se a gênese do planeta se processara com a cooperação dos milênios, então nós vimos aqui na descrição o começo, nós precisamos ali de milênios até que aparecesse, né, os primeiros seres, animais na Terra, para depois aparecer o homem que se desenvolveu do primata, né, em outro orbe, depois veio para cá. Perdão. Isso levaram milênios, é o que ele está colocando. Se a gênese do planeta se processara com a cooperação dos milênios, perdão, a gênese das raças humanas requeria a contribuição do tempo, até que se abandonasse a penosa e longa tarefa de sua fixação. Então as raças também foram se aprimorando através do tempo. Vamos lembrar que Deus ensina com o tempo e não com a dor, e não com o sofrimento. Ele ensina com o tempo. Infelizmente a dor e o sofrimento são criações nossas, pelas nossas escolhas, pelo nosso livre-arbítrio. Então é o que ele está colocando aqui. A gênese, né, o princípio das raças humanas, requeria a contribuição do tempo, até que se abandonasse a penosa e longa tarefa de sua fixação. Então ele está nos mostrando aqui
todo esse começo, né, da montagem, da chegada dessas raças aqui no planeta Terra. Nós vamos ver mais para frente um pouquinho, só dou uma adiantada aqui para a gente poder entender melhor, que quando essas raças chegaram aqui no planeta Terra, nós vamos ver que são os árias, né, os arianos, são os egípcios, são os hebreus, né, do povo dos quais descendem os judeus, né, que é da tribo de Judá, e são os hindus e são, vamos lá, são os hebreus, os hindus, os arianos e os egípcios. São as raças que chegam aqui no planeta vindos de Capela. São os grupos, né, que vão formar essas raças. Aqui na Terra, nós vamos ver mais para frente, o Emmanuel colocando, já existiam os negros, porque a origem da Terra, a formação da Terra, são com os negros. E já existia também os asiáticos. E segundo o Emmanuel nos coloca aqui mais para frente, eles vieram de outra constelação. Eles vieram de outro lugar. E eles já estavam no planeta. Quando os capelinos chegam, negros, que é a origem a formação da Terra, dos que se desenvolveram aqui na Terra, e os asiáticos, que também são exilados, mas são exilados de outra região, que não é a região da constelação de Capela. A gente vai estudando aqui com Emmanuel, e quem já leu, se não leu, tem que ter lido a Gênese. Nós vamos ver lá no capítulo 12, né, da Gênese, toda essa formação, né, toda a explicação da Gênese mosaica, né, a colocação da raça adâmica, dessa formação. Então nós já temos no livro da Gênese essa explicação, né, essa colocação que o plano espiritual traz para Kardec. E nós temos aqui Emmanuel consolidando, trazendo mais informações do que aquelas que nós temos no livro da Gênese mosaica. Desculpa, no livro da Gênese de Kardec. Então, agora nós vamos começar, perdão, a origem das raças brancas. Nós já estamos aqui, até porque, né, a raça branca veio de fora, porque os daqui, como eu já coloquei, eram os negros. O asiático também veio de fora. Nós vamos começar a origem das raças brancas no nosso próximo estudo. Até lá!